Fala galera, o vídeo de hoje da nossa dica do Baruf é sobre Off Poker, o pré-jogo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso por ser um esporte tão falado, esporte da mente, a gente precisa estar com ela muito estável e o nosso psicológico muito bem preparado para desenvolver bem as nossas ações na mesa. Se a gente estiver bem e com tudo sob controle, a gente vai jogar o nosso melhor jogo. E se a gente estiver cansado ou com uma série de problemas, a gente não vai jogar bem, nosso desempenho vai ser ruim e as coisas não vão acontecer como deviam. Se já que é um esporte da mente, a gente precisa, como diz aquela frase, corpo sã, mente sã, a gente precisa estar com tudo isso equilibrado. Então, a primeira dica aqui é, se você não é praticante, que você comece a praticar um esporte regularmente para sentir a diferença lá na mesa. Parece um pouco subjetivo, mas eu tenho certeza e falo de boca cheia que os top players têm uma rotina saudável, se cuidam e tentam da melhor maneira manter o corpo bem estável para que a cabeça seja estável, para aguentar toda a pressão e todas essas correrias, dificuldades, pressões que é quando a gente está ali sentado na mesa de jogo ou viajando fazendo um circuito ou tudo que envolve o nosso mundo do poker, que não é só uma variável, são várias variáveis e a mente e o psicológico está em boa parte delas. Então a gente vai estar falando algumas dicas para você fazer do pré-jogo e durante o jogo, super simples, você já deve ter ouvido falar por aí, mas eu quero ressaltar aqui para você fazer da melhor maneira possível e sem dúvida eu te garanto, isso vai mudar os teus resultados. Se você não acredita muito, pensa o mínimo, que eu imagino que é muito mais que isso, que o teu desempenho mude de 10 a 20% se você estiver bem e se você seguir essas dicas. Pensa lá, você ganhou R$100, seria 110 ou 120. Se você cometesse um erro a menos, pensasse um segundo a mais ou a velocidade do teu raciocínio fosse um pouquinho maior. Então, tá aqui, eu vou te passar algumas dicas de como você melhorar essa parte do jogo, que não é só a teoria, as cartas e a mesa, e sim você mesmo. Um segundo ponto que eu quero chamar a atenção para quando você vai jogar é que você se desligue de tudo. Uma notícia boa não vai melhorar o teu desempenho nas mesas, mas eu tenho certeza que uma notícia ruim vai piorar muito. Então, desliga o teu celular, sai fora das redes sociais, deixa teu celular em off, deixa todo mundo avisado que só liga em questão de urgência. Parece bobagem, mas isso acontece mesmo de você estar jogando e viu uma notícia ruim ou recebeu algo que você poderia ter ouvido horas depois, um problema para você resolver, alguma coisa na tua empresa, nos teus negócios, seja lá o que for, e ela vai te abalar e vai te desfocar. Então, esse segundo momento, segunda dica, esse segundo passo que eu falo para você fazer é você se desligar de tudo. Procure fazer isso mesmo. Eu sei que no ao vivo é muito mais difícil, porque são várias horas, você está cheio de gente, pessoas conversando, mas procura cuidar principalmente os nossos smartphones, que a gente está sempre lidando em alguma coisa. Coloca uma música, algo que te distraia, te faça bem. Claro, eu sempre falo não nos primeiros momentos do jogo, porque você precisa ter aquela leitura da mesa, é essencial que você esteja ouvindo o que os oponentes estão falando para ter um respaldo de algumas coisas que você não vai ter se você não estiver ouvindo, algumas dicas, né, de como um joga, uma linha de pensamento. Mas em certo momento, depois de horas, longas horas, escuta um som, usa o celular para isso, alguma coisa que te relaxe e não fica fuçando em redes sociais, enfim. Esse segundo ponto é que você desligue de tudo. O terceiro ponto que eu quero falar aqui é sobre o sono. É muito importante que você tenha uma boa noite de sono. O sono é essencial para você jogar numa boa, para você estar com os teus neurônios a 1000 e o teu cérebro funcionando 100%. Então, se você vai jogar ao vivo, um fim de semana, por exemplo, eu sei que não é fácil, mas procure um dia antes, procura dormir bem, cuida com as baladas, com a bebida, tenha um sono bom, procure um parceiro de quarto que te respeite quando você vai dormir, por exemplo, que você sempre viaja em amigos, quando vai nesses eventos live. Cuida para não pegar um muito festeiro, se você quer focar no jogo. Enfim, a noite de sono é muito importante. Posso aqui estar falando uma besteira que um pai fala para todo mundo, mas eu estou querendo ajudar mesmo, que é um ponto crucial e você precisa estar descansado.
Então, procure se exercitar, se desligue de tudo, tente dormir bem. Se você não dormiu bem e você tem a oportunidade, principalmente quando você vai jogar online em casa, não joga, tira aquele dia de folga. O outro ponto que eu quero falar sobre uma alimentação leve quando você está jogando. Todo mundo fala e a gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se você comer coisas muito pesadas, vai te dar sonolência, vai te dar crash de energia e você não vai conseguir se manter focado. Você vai dar aquele call, que você deu o call e já viu que errou. Você não vai pensar como você deveria reagir àquela jogada. Você sabe que principalmente quando você está jogando live, lá no evento ao vivo, você jogou o torneio horas, você está no dia 2, no final do dia 2, cometeu um erro, se foi teu trabalho de 2 dias. Então você precisa dar atenção para esses detalhes, que é esses detalhes que vão fazer você masterizar o teu A-game para você estar jogando sempre da melhor forma. Então procure se alimentar de coisas leves, procure tomar muito líquido, que deixa teu organismo sempre ligado. Vou dar um exemplo para vocês, eu cheguei a fazer uma sessão de cash game de 30 horas, só comendo coisas muito leves e tomando muita água, que eu sabia que se em algum momento aquele jogo estava muito bom, eu não queria sair dele, eu comesse qualquer coisa sólida, mais pesada, ia me dar crash de energia e eu ia ter que descansar. Então, o corpo é uma coisa a ser estudada, você tem os seus limites, mas essas dicas super simples com certeza vão te masterizar, vão fazer você ter um pouquinho mais de informações disponíveis do teu cérebro, pensamento um pouco mais rápido e, sem dúvida, com isso, menos erros e poder ir um pouquinho mais para frente naquele torneio, ter um pouquinho mais difíceis naquela decisão e errar muito menos. Então, fica aqui essas dicas e eu vou te falar um pouquinho mais agora sobre o que você tem que fazer durante o jogo. Então, você sentou na mesa, está pronto para jogar e a minha primeira dica sobre o início do jogo é que você esteja setado para ganhar. Você esteja com um posicionamento vencedor, com confiança, você já nos acompanha, você está estudando, e isso já é uma imensa vantagem perante os oponentes e é necessário que você esteja sentado para vencer. Você tenha um mindset de vencedor, porque só de você estar naquela posição ali, você já está intimidando o teu oponente e ele, sem perceber, já vai jogar de uma maneira mais passiva contigo por você estar ali de uma maneira vencedora para frente. Então mantenha sempre a confiança, que isso vai te ajudar muito. Se você está com aquele mindset de eu só perco, eu não estou legal, as coisas eu não estou runando, só perco, as paradas não seguram, etc, etc. Dá um tempo, não vai jogar, dá uns dias, faz algumas coisas off poker, porque isso não vai te ajudar em nada. O segundo ponto, depois que você começa a jogar, é que você planeje um stop loss. Você saiba o quanto você está disposto a perder sem te incomodar. Tenha aquilo preparado, você vai jogar online, se eu perder 4 buy-ins eu vou parar. Crie métricas para que você não faça a besteira de sentar numa sessão de online e perca 10, 15, 20 buy-ins, que no final você nem sabe como você perdeu aqueles 10 últimos buy-ins porque você estava jogando no automático, só clicando botões. Da mesma maneira no live, né? Tanto em cash game, que você sabe controlar o quanto você está perdendo, como em torneios. Não vá para um torneio com rebuys, por exemplo, ou reentradas e fique dando reentradas que nem um louco tentando buscar aquilo que você perdeu. Isso facilita muito quando você sentou e já pensou, estou disposto aqui a dar 2 buy-ins, tanto no cash game como nas reentradas. Isso te deixa mais leve, setado e com tudo sob controle, e isso faz muito, muito sentido quando você começa a jogar, para não fazer nenhum erro e tentar ser sempre, sempre, sempre lucrativo no que você vai fazer. Os últimos pontos que eu queria tocar aqui são, eu creio que os mais importantes. Um deles é que você não reclame de bad beats. Isso não adianta. E da mesma forma que eu estou falando para não reclamar de bad beats, não reclama do dealer, não troca de lugar. Isso não faz sentido. Isso é místico. E a gente não trabalha com misticismo no poker. Não adianta você reclamar de bad beats, que é a mesma coisa que você tá no mar e sangrar. Vai encher de tubarões ao teu redor, eles vão ver fraqueza, vão te explorar e você vai ir cada vez mais para baixo, não vai te levar para lugar nenhum. Então, mantenha-se sereno naquele momento que você calculou o quanto você tem de stop loss, o quanto você está disposto a perder. Se aquilo está calculado, como a dica anterior que eu falei,
você vai jogar numa boa, pode tomar uma paulada, pode tomar outra, pode perder uma mão ou outra, mas você sabe que o teu stop loss é aquele e tá tudo certo. E mantenha-se em silêncio, não comece a ter uma briga de egos, não comece a ser o professor da mesa, explicar jogadas, comentar algumas coisas, que isso só vai dar informação para os teus oponentes. E essas informações são muito boas, eu adoro ouvir as explicações dos oponentes, porque ali você entende o que ele está pensando e na próxima jogada você está contra ele, você explora ele. Então fica em silêncio, observa a mesa, fica tranquilo, não tem essa virada de ego de querer ser o professor da mesa e também muito quanto ao ego, aproveitando para falar aqui, não mira um adversário que não adianta. Você vai ser explorado, você se irrita com aquele jogador em algum momento, ele vai tirar proveito disso. Se ele não tirar, os outros vão tirar. Então, cabeça no lugar, rever essas dicas super simples de um pouquinho de pré-jogo e um pouquinho durante o jogo. A gente teria horas para conversar sobre o assunto, mas eu só quis tocar alguns pontos aqui até para te abrir a cabeça que tem muita variável no poker e a nossa mente e o nosso corpo é uma delas. Então aqui ficaram poucas dicas, mas eu imagino que já vão fazer grande diferença para você e que abra a cabeça para buscar mais coisas sobre isso, que sem dúvida lá no final a tua lucratividade vai aumentar. Beleza? Essa é mais uma dica do Baruf. A gente faz uma dica semanal e entrega para vocês toda sexta-feira em nossas redes ou no blog. Mas se você quiser ser avisado sempre que sai um conteúdo novo, que desde o início de 2018 são 4 conteúdos novos por semana, você tem a opção de entrar na nossa lista exclusiva, que é www.abplo.com.br/lista exclusiva. Você entra ali, deixa teu e-mail, saiu algo novo, a gente te envia um e-mail avisando, a gente não vai te incomodar, a gente não envia spam, a gente só manda sempre os avisos para você ter isso em primeira mão na nossa melhor rede, ou no blog, ou no Face, ou no YouTube, ou no Instagram. A gente avisa onde está o conteúdo, onde estão as melhores coisas, sempre que sai uma promoção a gente te avisa. Então você vai estar cada vez mais próximo da Academia Brasileira de Omaha e mais próximo de nós. E também você vai tirar o melhor proveito de tudo que a gente produz. Então, fica ligado, semanalmente muita coisa nova. Se você achar bacana, entra na nossa lista. Uma outra dica também, conhece o nosso site, que é novo lá, que é o abplo.com.br. Um monte de coisa bacana, ficou bem bacana o nosso site. Entra lá, dá uma conferida em tudo que tem por lá e qualquer coisa, entra em contato com o suporte. Tanto eu quanto o pessoal da equipe, o Alisson, o Natan, ou o nosso suporte mesmo aqui de coisas técnicas vai estar à inteira disposição. A gente está sempre entregue para aumentar essa comunidade e melhorar teu jogo. Grande abraço e até a próxima dica da semana que vem.